Eu queria começar com o lidere com intenção positiva, Margarida. Eu, particularmente, acho esse princípio o mais importante dos 5. Obviamente, todos são importantes, até porque um se conecta com o outro. Mas eu gosto muito desse princípio lidere com intenção positiva, mas eu acho que ele está mal redigido para nós brasileiros, eu não sei para os portugueses. Porque quando a gente fala em lidere, passa a impressão de que esse princípio é só para quem é líder. Uhum. Né? E na verdade eu vejo de outra forma, na verdade a Gallup vê de outra forma. Como é que você enxerga a importância desse princípio lidere com intenção positiva para quem não é líder? É importante também? Também é legal? Como é que isso pode impactar quem não é líder? Como é que você enxerga isso, Maga? Boa. Em primeiro lugar, eu estou contigo, este é o meu favorito. E sim, eu concordo que quem ao ler parece que é só para os líderes ou só para o coach, né? Ao liderar um treinamento ou uma sessão, se calhar poderíamos trocar por relacione-se com intenção positiva, algo do género. Boa. Que no fundo eu acredito que seja isso que quer dizer. Às vezes até quando nos autolideramos, que seja com essa também intenção Isso, positiva, não é? Muita né? gente começa este percurso a solo, não é? E não tem à volta ninguém que também tenha os resultados, etc. E continua a ser muito importante este princípio, ou seja, da intenção. Mas eu olho mais Boa. para ele, confesso, quando estou a falar de interações, que me faz lembrar até o famoso livro How Full is Your Bucket? Que no fundo é um Exato. pouco isso Que nós que vamos fazer uma série aqui depois. exatamente, hoje não daria para falarmos Né? totalmente disso, mas o princípio está lá, é um bocadinho o mesmo. É, Eu, exato. para líderes especificamente, quando eu vi este princípio, eu lembro-me que antes mesmo de eu sequer ter acesso ou conhecer esta metodologia, eu já trabalhava com líderes e há uns anos eu escrevi um artigo para um jornal local ou revista que o nome do artigo, o título era O Segredo da Liderança Inata. E no Ah, que legal. início eu começava por explicar que eu acredito que a liderança pode ser aprendida, mas se olhássemos para o passado, encontrávamos sempre personalidades, grandes líderes, que não tiveram acesso a cursos, a livros, a nada. Aquilo que ensina alguém a ser líder. E muitas vezes até esses conteúdos são baseados na observação do que essas pessoas fizeram. É, exatamente. E a minha teoria, não é? Porque não é mais do que isso, era que o segredo dessas pessoas, ou o que elas tinham todas em comum, era a intenção positiva, era a intenção Ah, que legal. de passar um legado, de um olhar para quem me está a seguir como alguém que me está a ajudar a cumprir a minha visão e não como alguém a quem eu dou um salário em troca para fazer estas tarefas. E então Muito legal, muito interessante. Você já captou isso lá atrás antes de ver isso na Gallup. Muito legal. quem tirou formações, formação de treinamento, ok, comigo de liderança, sabe que a palavra que eu mais uso quase é intenção. Porque muitas vezes nós perdemos-nos, não adjetivar, não cuidado com as palavras. Mas eu acredito que há quem possa ter esse cuidado todo, mas se a intenção não está lá, não serve de Isso, nada. E o contrário maravilhoso. também se verifica, não é? É. Eu lembro-me quando, antes de ser coach, eu trabalhava aqui numa empresa de tecnologia como auditora e na minha primeira semana, ou seja, eu ainda não entendia nada, tive uma reunião de equipa grande, eram assim umas 15 pessoas e aquilo para mim foi chinês. No sentido em que eu não entendi nada. Eu tinha acabado de chegar, Aham. apesar de estarem todos a falar a língua portuguesa, eu não compreendia mesmo praticamente nada. Então foi um dia inteiro numa reunião dessas em que eu estive a tentar entender alguma coisa. No final, nem sequer foi a minha líder formal, foi uma colega de trabalho, veio ter comigo e fez uma pergunta que, se eu só disser as palavras da pergunta que ela fez, pode parecer até meio má onda, mas no caso, foi muito bom para mim ela ter feito essa pergunta, que ela virou-se para mim e disse: "Então, Margarida, quanto por cento da reunião é que percebeste?" E da forma como ela me disse isso, eu entendi que ela estava a validar que não era suposto eu entender. Então eu lembro-me que É, me ri e exato. disse 2% no máximo, e porque a pessoa que estava ao meu lado me descodificou algumas siglas e fiquei com sorte. E rimos juntas e para mim foi muito importante. Era uma sexta-feira, eu podia ter ir para casa a pensar: "Pronto, não sirvo para isto, não entendo nada, não vai ser fácil", etcétera.
Mas É, esse pequeno comentário, com a intenção de se calhar me acalmar e me fazer perceber que seria normal, ela depois até respondeu: "É normal, não te preocupes", fez com que eu fosse para casa perfeito. muito mais descansada. Por isso é que eu digo, é muito mais importante a intenção do que necessariamente as Isso. palavras que nós usamos. Acabaste de assistir a um corte de um episódio do podcast Talentos para o Sucesso. Pesquisa Talentos para o Sucesso no YouTube ou no Spotify para teres acesso ao episódio completo. Obrigada.